Fala galera, Paulo e Nick Trips em mais um vídeo e hoje a gente está em um dos lugares mais impressionantes do planeta, as Cataratas do Iguaçu, eleita uma das 7 maravilhas naturais do mundo. Neste vídeo você vai caminhar com a gente por esse parque incrível, acompanhar o trajeto até as quedas e sentir um pouco da força, do barulho dessas águas de perto. Foz do Iguaçu é mais do que um cartão postal, estamos em uma região de tríplice fronteira, onde o Brasil, Paraguai e Argentina se encontram, com muita história, cultura e uma relação que influencia a vida de quem mora por aqui todos os dias. Então já deixa o seu like, se inscreve no nosso canal e vem com a gente conhecer essa maravilha natural do mundo. Bom dia! Penúltimo dia aqui hoje, em Foz, conhecer a atração principal, as Cataratas, uma das 7 maravilhas do mundo, naturais. E vamos aqui para o nosso cafezinho agora, né? Que coisa boa aqui no hotel. Pegar um café filtrado novo aqui na máquina. Olha que show aqui também. Completinho. Aí chegamos aqui as Cataratas do Iguaçu. E bora lá, hein? Que legal. Bora conhecer aí. Olha o baby ali. Café da manhã, provavelmente. Já compramos antecipados a nossa. Compramos pelo site antecipado. Eu particularmente, tá? Óbvio que deve ser um lugar incrível. Mas R$118 por pessoa, tudo bem, somos turistas, né? Não vai reclamar um valor assim, mas é caro, né? R$118 por pessoa. É o custo, gente, acho que vale a pena, não sei, não, caro. Vale a pena, não tenho dúvida, mas eu fiquei pensando, pô, não é todo mundo que tem R$118 para conhecer algo que é da natureza, né? Que é algo que poderia ser mais acessível, né? Sei lá, fazer algum jeito de comprovar a renda ali, sei lá, de quem recebe um salário mínimo, R$118 é uma, né? Enfim, vamos conhecer, porque assim, é a natureza, né? Então, deveria ter um acesso mais fácil. Tenho certeza que tem gente que não conhece porque é R$118 ali da cidade mesmo. Não tenho dúvida. Mas vamos nessa, por pessoa, né? Mas vamos nessa, sem dúvida que vale a pena. Então, isso eu não tenho dúvida. Então, bora ver onde é a entrada aqui e vamos nessa. Tem gente, hein? Agora são 10 da manhã, 10h36 da manhã. Olha como que tá aqui. Ônibus panorâmico. Chegamos aqui bem à frente. Lotado, hein? O dia tá meio nublado hoje, mas sem chuva, isso que importa. E vamos conhecer aí uma das 7 maravilhas do mundo, naturais. As 7 maravilhas naturais. Chegamos aqui, pessoal, no início da trilha das Cataratas. E olha que lindo aqui, tem um hotel. Fica bem aqui dentro do parque. Bem legal, hein? Vamos começar a trilha pra lá, viu, baby? Vamos conhecer aí as Cataratas. Bora conhecer. Aí, beleza, dá pra vir bem de manhãzinho? Dá. Tem um que você, é um especial que você pega com café da manhã e não tem ninguém no parque. Mas não dá pra mostrar a realidade, né? Aqui, quando você vier, você vai vir no horário que vai ter gente. Sim, os takes da filmagem ficariam mais bonitos, sem ninguém, mas a realidade é essa, tem gente, é um lugar muito visitado. E olha, já dá pra ver aqui as cataratas, gente. Olha que interessante, aqui é o lado brasileiro e lá é a Argentina, né? Olha lá o outro mirante.
Com a bandeirinha lá da Argentina. O pessoal lá. Passeio de barco aí deve ser bem legal também. Um barquinho ali. Será que é um papagaio? É um cavalo? Olha só que curioso, eu tava vendo no curiosidades sobre o local e aqui virou um Parque Nacional das Cataratas do Iguaçu. Não me lembro a data exata, mas na época da presidência do Getúlio Vargas. E o Santos Dumont, o famoso aviador brasileiro, que usou a sua influência ali para falar com o presidente na época, Getúlio, para que aqui virasse um parque nacional, e Getúlio acatou, não só acatou, como aumentou, expandiu ali a região para que de fato virasse um parque. E hoje esse parque lindo aqui que a gente está visitando, e muito bacana, né? E aqui começamos a sentir já o sereno da cachoeira, e muito bacana. Agora a gente faz vídeo, o pessoal fica curioso, né? Será que ele é um youtuber famoso? Quem sabe? Ponemos.
Isso aí, galera, olha aí. Ei. Ei. E o medo de derrubar o celular e perder todas as gravações. Uhul. O que você achou? Sem palavras, sem palavras, gente. No words. Sem palavra. Espetacular. Olha isso. E tem aquela garça lá, ela tá mora boa, só vendo o pessoal. Os turistas aí pra não jogar lixo. O áudio não tem nada a ver. Pessoal, acabamos de sair aqui. Incrível aqui nas cataratas. Não tenho o que falar, é muito top. Tem que ter essa estrutura para receber gente, né? E conseguir suportar tantos visitantes. Mas óbvio que não é a mesma coisa de às vezes uma cachoeira da sua cidade. Você pode meditar, tem mais tempo para você poder absorver, né, a natureza. Aqui realmente você tem que seguir o fluxo, não? Nada que desabone esse passeio incrível. Muito legal mesmo. E agora a gente vai voltar pro hotel e curtir um pouco lá, descansar, uma sauninha. Muito legal. Fala, galera, pô, muito bacana o passeio, acho que vale a pena contar uma história bem legal que eu tava aqui já lembrando da época do cursinho. E assim, hoje o Brasil tem uma boa relação com o Paraguai, a gente viu aí a Ponte da Amizade, La Ponte de la Amizade, que atravessamos para ir pro Paraguai e que de fato reflete ali uma união, uma amizade, talvez umas pazes, né, do passado, né? E como também algumas pessoas, ditadores, governos pode também impactar o destino de toda uma sociedade, né? Na época de 1860, 64, um presidente do Paraguai, Solano Lopes, e o Paraguai era um país muito bem desenvolvido, um dos países mais desenvolvidos da América Latina, inclusive já era industrializado nessa época. E só que ele tinha um pensamento mais megalomaníaco, queria dominar as coisas, queria ter o acesso, né, ao Oceano Atlântico, e para isso ele teve que começar a ter inimizades dos países vizinhos, Brasil, Paraguai e Uruguai. E chegou a invadir o Mato Grosso, que era já uma região do Brasil, né? E aí chegou a invadir o Mato Grosso, né? Que não tinha muita segurança ali, mas já era uma região do Brasil. E estava tendo uma guerra civil em 1864 no Uruguai, entre os blancos e os colorados. O Brasil apoiava os colorados e esse governo paraguaio, os blancos. E aí esse presidente, ele se criou de uma narrativa para dizer que tinha esse perigo, a sociedade paraguaia acreditou e nisso começou uma guerra que foi a guerra que dizimou, uma guerra que foi assim catastrófica para a sociedade paraguaia. Em 1864, Brasil, Argentina e Uruguai se uniram para acabar com esse presidente que estava querendo invadir os países, querendo acesso ao Oceano Atlântico. E aí, basicamente, gente, tem aqui os dados que aproximadamente de 80%
a 95% da sociedade, da população paraguaia masculina morreu. E olha isso, o impacto da sociedade. O Paraguai demorou mais de 100 anos para se recuperar e hoje vocês sabem bem que é um país que acabou ficando mais subdesenvolvido aqui na América Latina, com muitos problemas econômicos, por conta dessa guerra lá de 1864. Imagina, acabou com a população masculina e mais, eles colocavam crianças, tá, na guerra. A partir de 10 anos ia para a guerra, né? Então foi uma guerra muito sangrenta, que o Brasil ali também teve uma história muito triste. Então por isso talvez que essa união ali da hidrelétrica e a ponte da amizade, né, retratando aí essas pazes, né? Então é muito legal isso. E de fato a usina Itaipu foi uma união dos dois países, né? 50% de energia para cada, mas que fica esse passado um passado triste, e que nossos irmãos paraguaios se recuperem cada vez mais. E aí, pessoal, lembra que eu comentei que foi o Santos Dumont que intercedeu ali com o presidente Getúlio Vargas para que aqui virasse um parque nacional? É muito legal. Fala, galera, espero que vocês tenham curtido, dê seu like, compartilhe, a energia das cataratas é incrível. O próximo vídeo vai ter muita comida árabe, comidas típicas, que aqui tem muita mistura, né? Visitamos também ao lado argentino, Porto Iguaçu, onde comemos um restaurante incrível que vamos deixar as dicas aqui para vocês. Então não percam e curtam, compartilhem e sigam a gente, Paulo Nick Trips e Murilinho.